Então vamos lá, vamos começar. Vou fazer uma oração primeiro, né, para tudo redondinho até o fim. Vamos dar início aos nossos estudos de hoje, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria para que possamos conduzir as nossas vidas e nosso trabalho de forma harmoniosa e tranquila, buscando reclamar menos e cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus o amparo para esses estudos, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior, amparando as necessidades aqui existentes. Pedimos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações sentimento do amor, da paz, da fraternidade através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal e que assim seja. Maravilha, vamos lá. Essa palestra é a quinta de Mente e Saúde. Hoje nós vamos falar de doenças psicossomáticas. Nome difícil, né? Mas eu vou explicar. Como eu comentei nas outras vezes, as palestras de Mente e Saúde estão baseadas em mais de 40 livros, né? Livros do André Luiz, da Joana de Anjos, do Emmanuel, tudo psicografado pelo Divaldo Franco, pelo Chico Xavier e assim por diante. Essa especialmente tem bastante coisas sobre doenças psicossomáticas que a Joana de Ângeles comenta na série psicológica, né? São 16 livros. Esse aqui é um livro são 16 livros de capa dura, mas os livrinhos originais são essas capas aqui, tá? Nós vamos se basear no Homem Integral, Joana de Ângeles, no Autodescobrimento, uma busca interior, o Ser Consciente, Momentos de Saúde e de Consciência e Desperte e Seja Feliz. Então, esses 5 livrinhos têm bastante informação sobre doenças psicossomáticas. Então, vamos começar primeiro, explicando, o que significa psicossomática. Psicossomática é um ramo da medicina que trata das relações entre processos mentais, emocionais e somáticos. E somático está diretamente relacionado ao corpo físico. Então, toda vez que nós nos relacionarmos a alguma coisa somática, ou seja, está indo diretamente para o físico, certo? Na psicologia, o termo é utilizado para descrever as sensações e percepções que ocorrem no corpo e que estão relacionados às emoções e aos estados mentais. Os estudos apontam que as doenças físicas que acometem os indivíduos têm a sua origem na parte psíquica. Estão ligadas diretamente à forma como pensamos e sentimos. Já falamos bastante sobre isso nas outras 4, primeiras palestras sobre mente e saúde. Então aqui tem um resuminho. O corpo e a mente são uma unidade. Então, se o emocional de uma pessoa não vai bem, ela pode desenvolver as chamadas doenças psicossomáticas. Nós vamos ver alguns casos aqui, tá? São aquelas doenças que apresentam sintomas físicos e que não têm explicação médica. São dores que não têm causa aparente, que aparecem sem que tenha havido alguma razão conhecida e que não se curam nem com remédios. Nesses casos, a causa não é física, mas sim emocional, ou seja, provocada pela mente. É a forma como pensamos, como agimos, como nos comportamos e assim por diante. Então vamos começar por aqui. No livrinho Homem Integral, a Joana de Ângeles dá umas dicas sobre comportamento e conduta. A expressiva soma de enfermidades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado.
A consciência na sua realidade é fator extrafísico, não produzido pelo cérebro. E nós sabemos que a consciência são pensamentos, sentimentos e emoções, né? Eu sempre falo que é o efeito quântico que reflete no físico orgânico, chama de campo quântico. Essa energia pensante, pré-existente e sobrevivente ao corpo, envolve através das experiências reencarnatórias que lhe constitui processo de aquisição de conhecimentos e sentimentos, até lograr a sabedoria. Lograr é usufruir o que se conquistou, gozar e desfrutar. Então, olha só que interessante. Ela já fala que a energia pensante é pré-existente e sobrevive ao corpo. Então, do que ela está falando? Daquilo que a gente sempre conversou, né? Pensamentos, sentimentos, emoções, constitui a psique do ser, não é isso? É o que sobra quando a gente desencarna, deixa o corpo físico e sobra o campo energético. Que também, como ela fala, que já é pré-existente, ou seja, a energia já existe antes do corpo físico, certo? A gente chama de alma, espírito, dá o nome que você quiser, certo? Podemos repetir que somente há doenças porque há doentes. A doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante. Só que a gente nunca dá atenção para o que a gente pensa, né? A gente acha que o que está pensando está correto, está tudo certo e não dá bola para isso. Mas vamos ver alguns casos que são classificados como doenças, né, psicossomáticas. Vamos lá. Ansiedade. Não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende às vezes a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. A ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Todo mundo já passou por isso, né? Está esperando alguém, uma notícia, né? Tranquilo. Mas, ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, colapso periférico, sudorese, perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico a caminho da somatização física, em graves danos para a vida, porque aqui já extrapolou. Então, passou do limite natural, começa a ficar muito ansioso, começa a dar distúrbios, né, respiratórios, a pessoa fica ofegante, tremedeira, que é o colapso, né, periférico, sudorese, a mão começa a transpirar, a mão, o braço, as coisas, lá do braço, né, aquela suadeira, e assim por diante. Normalmente, quando nós fazemos terapias de vidas passadas, esse tipo de quadro tem a ver com algum acontecimento no passado. Geralmente, nem sempre, tá? Mas é bom a gente sempre dar uma olhada. Por exemplo, se a pessoa teve uma consequência de imobilidade forçada, pode gerar ansiedade na vida atual, um apego ou aprisionamento a vivências onde ficou aguardando em ansiosa expectativa a resolução de julgamento ou acontecimento funesto, como em aprisionamento ou escravidão. Isso aconteceu muito, né, em épocas remotas, né? Vivências de doenças como cegueira, paralisia ou retardo mental. Então, às vezes, você acaba identificando um quadro desse através da terapia. Por isso que remédio não ajuda. Então, o que nós temos que imaginar? Consciente, subconsciente e inconsciente. Muitas coisas que nós vivemos, traumas, problemas, ficam no inconsciente, que vem para a encarnação e, de repente, ela sobe, né? Vai para o subconsciente ou chega na consciência, a pessoa não sabe por que está tendo esses problemas. Quadros de medo, também acontece a mesma coisa, mas vamos ver cada caso. Por isso que é legal, às vezes, fazer uma terapia para identificar e fazer uma catarse para diluir essa energia, para ela não ficar pulsando, né? E a pessoa não sabe de onde está vindo. É bom dar uma investigada sempre.
Fobia e medo também é um quadro de doenças psicossomáticas. Geralmente os fenômenos fóbicos procedem das experiências passadas, reencarnações fracassadas, nas quais a culpa não foi liberada, em face do crime haver permanecido oculto ou dissimulado, ou não justiçado, transferindo-se a consciência faltosa para a posterior regularização. Aqui tem um quadro interessante. A nossa amiga lá de São Paulo, Maria Lúcia, ela contou uma vez pra gente lá que logo no começo, quando ela era jovem, ela começou a ter uns quadros fóbicos desse. Ela viu uma cena de assassinato e estava escondida embaixo da escada lá, e ela não saía de casa porque achava que a polícia ia pegar ela. É um quadro fóbico, né? E medo e fobia, dá os mesmos. Ficou um bom tempo assim, não saía de casa, ficava de pijama, nem se trocava, tinha medo de ir pra rua, não ia nem na padaria comprar pão. Aí a mãe dela levou ela num centro espírita e foram descobrir que estava tendo acesso à consciência antiga, alguma coisa que aconteceu. Ela participou ou estava envolvida no processo. Uma vez resolvido isso, fez a catarse e acabou o problema, não teve mais o acesso a esses conteúdos. Então, dá esses quadros de fobia, né? A culpa não foi liberada, crime haver permanecido oculto e assim por diante. Decorrente dos referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta a criatura humana também. É fator dissolvente na organização psíquica do ser, predispondo por somatização a enfermidades diversas que aguardam a correta diagnose e a específica terapêutica. Por isso que a Joana de Ângeles recomenda muito terapia para as doenças psicossomáticas. Olha que interessante que ela fala. Dores nos rins, geralmente quem tem dores nos rins é bom dar uma checada nisso aqui. Além das causas espirituais, destaca-se o medo, consciente ou inconsciente, grande causador de dificuldades renais, notadamente os cálculos. E a pessoa sempre tem cálculo, sempre está com o rim cheio de pedra, né? Aquelas coisas. Aí vai, tira e cria de novo. De onde está vindo então essas pedras? Fala do organismo. Faz uma terapia que você vai achar um quadro de medo lá. Vidas passadas, alguma coisa rolou e está lá. E aí resolve isso aí também, né? Temos também os fatores kármicos, né, que também ajudam. Também podemos dizer que as doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas que lhes são inerentes, convocando o ser a reflexões e reformulações morais proporcionadoras do reequilíbrio. Isso também acontece. A pessoa passa por uma situação, mas é uma situação kármica que já foi previsto, né, antes da encarnação. Isso acontece também bastante. Nas patologias congênitas, o que é congênita? É aquela que, independente da sua causa, já se apresenta por ocasião do nascimento. Acontece muito também. A criança já nasce, né, com problemas, já vive daquele jeito, né? É congênita. Asma, um monte de doenças aí que tem a ver com patologias congênitas. O psicossoma impõe os fatores kármicos modeladores necessários à evolução, sobre impositivos que impedem, pelos limites e injunções difíceis, a reincidência no fracasso moral. Então tem um motivo. Aí a pessoa fala assim, Deus não gosta de mim. Não, tem um motivo. A pessoa já nascer daquele jeito, passar aquela situação, ter aqueles problemas, que é para não passar os limites, porque para não reincidir no fracasso, geralmente fracasso moral, né? O homem conquista o exterior e perde-se interiormente, avança na horizontal do progresso técnico sem o logro da vertical ética. Hoje nós estamos vendo bastante isso, né? A mente equilibrada comandará o corpo em harmonia e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. Tá? Isso tudo está no livrinho
o homem integral. Vamos ver mais um pouquinho de doenças psicossomáticas. Ó, ressentimento, isso aqui é cruel, hein? Porque é uma coisa que dura muito tempo, né? Geralmente um ressentimento é uma coisa duradoura, né? A pessoa ficou chateada com uma situação, com alguém, alguma coisa, e aquilo fica. A pessoa não consegue diluir. Está no livro Autodescobrimento e uma parte aqui no Ser Consciente. Vamos lá. A raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida torna-se cruel adversário do indivíduo, tomando a forma hostil de ressentimento. Tumores de gênese desconhecido, transtornos neuróticos, distúrbios gástricos de etiologia ignorada, constitui somatização dos venenos do ressentimento, alcançando o metabolismo orgânico e interferindo na estrutura celular. Sabia disso? Ressentimento, raiva e ódio são os maiores causadores de câncer, sabia? Desarmonizando o ciclo vital, facilmente ocorre a distonia da mitose, que funciona por automatismo, acelerando, a partir de então, o processo de multiplicação, surgindo os tumores, as neoplasias, malignas ou não. Neoplasia é uma multiplicação anormal de células de um tecido que pode ocasionar consequências graves ao organismo. Essa foto aqui é uma foto de uma neoplasia. Começa uma manchinha, parece uma verruguinha, vai indo, quando você vai ver o negócio espalha. Aí você tenta lá resolver no físico, mas o negócio está vindo da onde? Da mente. Ressentimento, essas coisas. Ressentimento é fruto também de ausência de auto-amor, projeção inconsciente da sombra psicológica dos conflitos de cada um. Olha que interessante, ó. Gastrites e diarreias inexplicáveis procedem dos tóxicos exalados pelo ressentimento. Sabiam disso? Eu já tive isso aí quando era jovem, chateado pra caramba com a situação do meu casamento. Tive uma gastrite. Daquelas que tudo que comia doía. Aí me indicaram, como é que é? Tomar leite com couve batido, uma coisa ruim do caramba. Aliviava, mas não resolve o problema, porque o problema está onde? Está no ressentimento, tem que diluir o ressentimento. O problema é dentro de casa, né? Levou um tempão para mim resolver isso aí. Se eu soubesse antes, né? E o ódio também é cruel, né? Os danos que o ódio proporciona ao psiquismo por destrambelhar a delicada maquinaria que exterioriza o pensamento e mantém a harmonia do ser, tornam-se de difícil catalogação. Simultaneamente advêm reações orgânicas que se refletem nas funções hepáticas, digestivas, circulatórias, dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos, cerebrais. Por isso que os nossos amigos espirituais sempre orientam oração, meditação, para manter, né? O equilíbrio, para não ter problema desse tipo. Então, a irradiação do ódio é portadora de carga destrutiva, que não raro corrói as engrenagens do emissor, como alcança aquele contra quem vai direcionada, caso esse sintonize em faixa de equivalência vibratória. Isso aqui é interessante, porque também no livro Mensagens do Arcanjo Metatron, ele também comenta a mesma coisa que a Joana comenta aqui, ó. Quando a fúria e o ódio são projetados, uma reação tóxica pode acontecer nas duas partes. A não ser que uma ou as duas partes consigam enxergar a sabedoria de liberar o ódio, isso os colocará numa espiral descendente, criando doença e uma negatividade profunda. Mesmo assunto, ó. Ele fala aqui, ela fala aqui, é igualzinho, o assunto é o mesmo, tá? O ódio pressiona o homem que se frustra, falhando a terapia profunda do sorgimento do enfermo. O suicídio é o próximo passo. O ódio tem origens remotas ou próximas.
nas patologias depressivas, olha que interessante isso. Patologias depressivas, há muito fenômeno de ódio embutido no enfermo, sem que ele se dê conta. Já vi casos desse aqui na minha família. Não é nisso. Você vai no terapeuta ou no psicólogo, o cara, depressão, tá down, tá triste, dá remedinho. Mas não checa onde que tá o ódio da pessoa. Ódio com o quê? Com quem? De quê? O problema tá aqui, ó. Pode ser de vidas passadas ou pode ser de vidas recentes. E aí, ó, a patologia depressiva é fenômeno de ódio embutido no enfermo. Ó, somente uma atitude saudável e uma emoção equilibrada, sem vestígios de ódio, desejo de esforço, podem ajudar para o bem, o êxito e a felicidade. Tá? Você vê, ó, conteúdo, se você for peneirando aí os livros, você vai ver que o pessoal fala toda a mesma coisa. Ó, o ódio é estágio primevo, né, dos primeiros tempos da evolução, atavicamente mantido no psiquismo e no emocional da criatura, que necessita ser transformado em amor, mediante terapias saudáveis de bondade, de exercícios fraternos, de disciplina da vontade. Agente poluidor é responsável por distúrbios emocionais de grande porte. É ele gerador de perturbações dos aparelhos respiratórios, digestivos e circulatórios. Sabia disso? Na litáurica a gente sabe, né, que o aparelho respiratório é o que faz o processamento do oxigênio, o digestivo faz o processamento dos alimentos sólidos e a aura faz o processamento das energias cromáticas da natureza. Ou seja, bagunçou esse sistema aqui, você perde a proteção áurica também e aí a doença vai instalar, vai ter jeito. Responsável por cânceres físicos, é a matriz da desordem mental e social que abala a vida no mundo. E aí vai criando esses bichinhos aqui, ó, e aí... né? Tem também o rancor, né? O rancor, aquela coisa que você quer grudar no pescoço da pessoa, né? Quem já teve um gato assim? Hã? Hein, Ricardo, já teve um gato assim, que olha pra você desse jeito assim e fala: a hora que você sair de casa, você vai ver o que eu vou fazer. Hã? Nunca teve um gato assim? Tem um cachorro que é assim? Ó, o rancor. Rancor, fenômeno natural decorrente da insegurança emocional. O rancor produz também, né, ácidos destruidores de alta potencialidade, que consomem a energia vital e abrem espaços intercelulares para a distonia e a instalação das doenças. Porque as células não vão trabalhar direito, vai estar recebendo uma energia totalmente fora do padrão, ela vai começar a destoar, né? E aí, pá. Entulho psíquico, o rancor acarreta danos emocionais variados, que levam a psicoses profundas e a episódios esquizofrênicos de difícil reparação. Por isso, os acontecimentos impõem, quando negativos, a necessidade de uma catarse libertadora. Catarse é um termo de origem filosófica com significado de limpeza ou purificação pessoal. A gente usa muito isso em terapia de vidas passadas, TVP. A fim de não se transformarem em resíduos de mágoas e rancores que, de contínuo, assume mais danoso contingente de ocorrências destrutivas. Então, a psicoterapia do perdão consegue eliminar as sequelas, retirando o rancor das paisagens mentais e emocionais da criatura. Agora, se a gente começa a entender melhor o que Jesus falava, né? Perdoa, deixa pra lá, não fica arrumando confusão, você fica pensando na situação. Todas essas coisas aí, a gente já sentiu. Sim. Normal, acho que é conseguir permanecer naquela fase. Então, quando dá o pico e baixa, tudo bem, mas se dá o pico e fica, aí vai virar doença. Não tem jeito. Por quê? Deu o pico, você viu o problema, participou do problema. Para baixar, psicologia, psicoterapia do perdão.
Mas aí a pessoa está envolvida na situação, não quer perdoar, quer dar o troco, né? Tipo aquele, você me paga, pronto, aí... Querendo fazer maldade pro outro, a maldade está vindo para você mesmo. Lembra que uma vez nós comentamos o Evangelho por Emmanuel, comentários da carta de Paulo? Tem uma coisa bacana aqui, ó, na página 419, ó. E não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas. Lembra disso? Infrutuoso é que não dá frutos, estéril, inútil, né? Efésios 5.11. Alguém comenta sobre a má vontade, que também é um problema. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza do coração. A dureza do coração impõe a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Aí você fala assim, não vou perdoar, vou ficar nessa má vontade. Vai descer na escada. Caiu. Então, gente, você quer ver? Outro sentimento também que gera problema? Esse aqui, ó. A falta de gratidão, que é a ingratidão. Não é assim, ó, o ingrato se esquece de 1000 refeições, mas reclama de uma que não teve. É assim? É assim, Suzé? É, né? Ó, ingratidão, que é desapreço, apresenta-se como grave imperfeição da alma, que deve ser corrigida. O sentimento de amor, justiça, caridade e gratidão são inerentes à natureza humana, herdeira natural do bom, do nobre, do belo. Todavia, porque ainda se demora em crescimento de valores, mais vinculada atavicamente aos instintos primitivos, não se manifestam essas qualidades, que devem ser cultivadas com esforço, até que se expressem por automatismos, defluentes da sua elevação interior. Porque a gente tem muita coisa automatizada de procedimentos e condutas, comportamentos de vidas passadas. Aí precisa desautomatizar essas e automatizar as novas, né? Para poder começar a viver melhor, né? Isso que ela está falando aqui, ó, tem que automatizar. O ingrato é enfermo, que se combure, que quer dizer que gera combustão, nas chamas do orgulho mal dissimulado, da insatisfação perversa. Assim, todos os direitos e méritos se atribuem, negando ao benfeitor a mínima consideração, nenhum reconhecimento. Quem já passou por essa? Também, né? Aí ela manda aqui, ó, a ingratidão é chaga moral purulenta ao indivíduo. Purulenta. Chaga moral purulenta, coisa é feia. Agora, o Shakespeare deve ter passado pelas duas situações para ele ter falado isso aqui, né? Ter um filho ingrato é mais doloroso do que a mordida de uma serpente. Se ele falou isso é porque ele conheceu as duas situações, né? No mínimo. Enfim, por isso que a gente sempre agradece, né? Sempre, né? Você quer ver uma situação que aconteceu lá na época de Cristo, que a Joana conta, é bem interessante também. Ó, no admirável fenômeno de cura orgânica dos 10 leprosos, patenteiam-se a ingratidão dos beneficiados e a interrogação do mestre diante daquele que havia retornado para agradecer, porque só voltou um. Tinha 10 leprosos, ele ajudou, curou todo mundo se debandou, um só que voltou para agradecer. Ó. Aí ele perguntou, onde estão os outros? Não foram os 10 os curados?
Aí ela comenta, ó, 9 se haviam ido apressados para o gozo e a algaravia, que é confusão de vozes, recuperados por fora, sem liberação da doença interna, que desapareceria somente a partir do momento em que fossem agradecer, modificando-se psicologicamente e moralmente. Olha a coisa, a energia, como é que funciona. E o resultado disso? Olha o que ela fala também aqui, ó. Na tragédia do Calvário, não se encontrava presente nenhum dos que foram beneficiados pelas suas mãos. E estes haviam sido muitos. Não obstante o bem que receberam, fugindo do reconhecimento, os ingratos viram-se diante de si mesmos das consciências molestadas pelos remorsos, tornando a enfermar e morrendo, pois que desse fenômeno biológico ninguém escapa. E às vezes o problema, a doença, ela é um freio para a pessoa não fazer coisas que ela estava fazendo antes. Aí você vai lá e cura a pessoa, ela volta a fazer aquilo que deixou ela doente. E a coisa vem triplicado, né, para cima, né? Ó, os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo das próprias criaturas, que os vitalizam com orgulho e egoísmo. Não limpa isso, não trata, não modifica, né? Enfim, a gente mesmo dando tiro do pé o tempo inteiro. Mas fala assim, ai, eu quero curar. Quantas vezes a gente já vê, atende as pessoas aqui, eu não quero mais ter essa dor, não quero ter, mas continua fazendo a mesma coisa. Eu mesmo sou um teimoso, eu não quero ter dor de cabeça, mas de vez em quando eu começo a abusar e esses dias mesmo eu estava com dor de cabeça que eu estava passando do limite comendo panetone. Aí pronto, deu dor de cabeça. Cabeção, né? Cabeção, né, dona Inês? Cabeção. Metafísica da saúde, né? Metal, além de, né? Para a gente poder trabalhar isso aqui. Então, nosso foco do estudo está nas ações que vêm de fora, que estão no plano mental, campo das ideias, e que refletem em nosso físico, criando desarmonias energéticas e, por consequência, as doenças físicas e psíquicas. A ciência e a medicina terrena está bem avançada, porém cuida somente da matéria densa, ou seja, o físico, onde se observa claramente o efeito da causa. Precisamos olhar com carinho para os aspectos da mente, pensamentos, sentimentos e as emoções, para as atitudes, comportamentos e condutas equivocadas, que possam estar de alguma forma automatizadas em nosso campo mental, em nosso psiquismo e que geralmente ou quase sempre são as causas primárias. Algumas conduta, atitude e comportamento nós costumamos trabalhar bastante em terapia de vida passada, mas também nos grupos mediúnicos a técnica da captação psíquica também ajuda muito. A gente já pegou bastante casos aqui, tem grupo do Godinho lá, grupo da Maria Lúcia, a gente trabalha bastante essas coisas. A gente pega muito isso aqui, ó, ingratidão, vaidade, perfídia, maldade, preguiça, avareza, ignorância, má vontade, né? São alguns aspectos, né? Há outros ainda que explica bem porque a pessoa está passando por certas situações. Você vai lá no psiquismo dela, traz para o trabalho mediúnico e vai se apresentar, né? Um médium, né, que está treinado, capacitado, e o orientador vai conseguir dar uma direção, né, coerente para a situação, mas tem que orientar o pedinte ou o paciente, né, para que ele tenha condutas melhores e assim por diante, certo? E nós já sabemos disso. Vamos lá, olha quem fala disso também, o físico, Amit Goswami. Olha o que ele fala, bem interessante. A inteligência espiritual é mais ligada à intuição que à razão. Temos 4 tipos de percepção: a sensação no plano físico, a emoção no plano vital ou energético, o pensamento no plano mental e também a percepção sutil, a intuição. Quando dependemos apenas do racional, que é a tendência hoje em dia, jogamos fora a nossa intuição.
Não descartamos o aspecto sensorial porque ele faz parte da relação física com o mundo, mas frequentemente ignoramos bastante a emoção e a intuição. Aí ele arremata aqui, ó, isso precisa mudar. Dá mais atenção para esses, né? Que nós viemos falando já nessas todas as palestras, né? Sensação, emoção, pensamento, essas coisas. Só que ele inclui aqui a intuição. Aquilo que vem para você, você fala, putz! Aí você fala assim, acho que não é nada não. Negócio meio redondo, você entrou assim, ó, redondinho, você fala, putz, é isso? Aí você pensa, não é não, descarta, pronto que era. Né? Ó, quem fala disso também, falou em 1941, ó, no Consolador, ó. Uma das respostas, né, que perguntaram para o Emmanuel e o Chico ia respondendo, né, através da captação com o Emmanuel, ó, quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. E essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. O Tiago, no nosso grupo aqui, não é isso que a gente vê todo dia? Toda semana? Não é, Ricardo? A gente vê isso aqui, ó. Direto, sem parar. Não é, Inês? É uma benção esse trabalho de adaptação, psiquismo, terapia, essas coisas, porque você vai lá Aí eles dão as dicas, que são sempre as mesmas dicas, né? Vamos lá. Para melhorar. Meditação. Sem a claridade interior para enfrentar os desafios pessoais, o indivíduo transfere-se de uma para outra circunstância, somando frustrações, que se converte em traumas inconscientes a perturbarem a inteireza da personalidade. Quem fala isso é a Joana, tá? Da Crise Vinho lá. Caracterizam a conduta de um homem que medita e age uma mente bondosa e um coração afável. Vencendo as suas más inclinações, adquire sabedoria para a bondade, evitando as paixões consumidoras. Más inclinações, lembra disso? Más inclinações, más tendências, maus impulsos, má conduta, todas essas coisas aí, né? Uma das diferenças entre quem medita e aquele que não o faz é a atitude mental, mediante a qual cada um enfrenta os problemas. O primeiro, que é o que medita, age com paciência ante a dificuldade, e o segundo, que é o que não medita, reage com desesperação. Assim, o importante e essencial é dominar a mente, adquirindo o hábito de ser bom. Não é? E na meditação, né, a dica é essa aqui, ó, o silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir-lhe reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e a paz interior. É isso que às vezes demora um pouquinho, né? A Inês falou que para começar a meditar mesmo levou 4 anos. Eu já estou um ano e ainda não... De vez em quando vem um monte de coisa na minha cabeça. Olha, a gente chega lá. E na litáurica, né, a gente... O Luiz deixou isso aqui, que o assunto é o mesmo. Os maus impulsos e as tentações estão em toda parte, são da natureza humana e são essenciais para a nossa regeneração, pois se não tivéssemos maus impulsos, nada teríamos para corrigir. O mau impulso é o elemento e precisamos controlar e moldar daí o nosso comportamento, nos termos dos nossos conhecimentos do certo e do errado, certo? E, logicamente, também vai falar da oração, né? Tá? Vou dar uns toques nesse livrinho aqui, Desperte e Seja Feliz. O homem e a mulher contemporâneos, seduzidos pelas ambições desmedidas do poder que lhe propicia, luxo, lazer e gozos, permanecem adormecidos para as graves responsabilidades espirituais.
Muita falta faz o conhecimento e a vivência da doutrina de Jesus à criatura moderna. O que vocês acham? Ela está falando alguma coisa fora do padrão ou está dentro do que a gente está vendo por aí? Está dentro, né? Faz falta. O concurso da oração, da meditação e as disciplinas morais completam o quadro terapêutico para a preservação da saúde espiritual. É o que o Emmanuel estava falando lá, quando o homem espiritual dominar o homem físico. É isso aqui. Busca vibrar na onda do amor e da confiança irrestrita em Deus, orando e agindo com acerto, e estimularás o teu médico interior e a preservar-te a saúde para bem atenderes os elevados cometimentos da tua atual reencarnação. Né? Nós falamos disso na palestra anterior, né? O médico interior. Então, o ato pessoal de orar é poderoso veículo de elevação espiritual. Não é? Jesus não falava que orava a todos os momentos e a todos os dias? Ele falava isso aí. Ele fala aqui, ó. Agora, nesse livrinho aqui, Momentos de Saúde e de Consciência, ela dá outra dica também sobre oração. A oração cria as condições e as circunstâncias para a meditação, que projeta o psiquismo nas esferas elevadas, assim equilibrando a saúde e as aspirações, por melhor orientar o sentido da existência e a programática da reencarnação. Ela prepara o santo, inspira o pesquisador, mantém a vida enquanto projeta luz nas paisagens em sombra. Por mais te sintas pleno, não percas o hábito da oração, a fim de te manteres equilibrado. Recorre à oração em todos os momentos da vida. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e sem recursos, no êxito e no fracasso. Ora confiante na resposta divina. Orando, elevar-te-ás e na energia da prece receberás tudo quanto se tornará necessário para prosseguires lutando e lograres a vitória. A criatura busca Deus pela oração e Ele responde mediante a intuição do que fazer, de como fazer e para quê. Não é isso que o Amit Goswami estava falando lá, o físico quântico? Nós às vezes não damos atenção para a intuição e nossos amigos espirituais falam, ora, medita, que você chega lá. Porque quando você está com a mente tranquila, a coisa vem para você, né? Porque responde, né? Mediante a intuição do que fazer, de como fazer e para quê. E no livrinho Vida de Jesus, ditada por ele mesmo, ele dá uma dica aqui, ó. Fala, irmãos meus, a oração dominical não foi ditada por mim, que é aquela oração que é só feita de domingo, né? Em horário marcado, né? A missa, né? Nossas preces eram feitas com o pensamento e com a prática dos deveres que nós nos impunhamos. Orávamos todos os momentos do dia. Ou seja, não vamos deixar para orar só no domingo, né? Vamos. E para finalizar, na litáurica tem uma dica aqui de oração. Eu costumo fazer ela quando eu levanto e quando eu vou deitar. Eu gosto de fazer ela debaixo do chuveiro. Aquela aguinha quentinha, né? Gostoso. Né? Já para agradecer logo no começo. Mas é assim, ó. Isso aqui está no livrinho da litáurica. Ó Deus, nosso Pai Supremo e de infinita bondade e compaixão, ajuda-me a superar as provas que me foram impostas. Sei que por isso sempre posso recorrer ao vosso amor. Compreende a minha fraqueza, Pai, e derrama sobre mim a luz do entendimento para que eu possa me recuperar. Perdoa-me, protege-me das influências más e faz com que eu tenha forças para me corrigir, com resignação e humildade na vossa luz. Ajuda-me para que um bom guia espiritual fique ao meu lado e ilumine o meu caminho. A oração é, desde quando eu entrei aqui na litáurica, já tem 20 anos, todo dia,
De manhã e à noite eu faço. Mas olha só que interessante. Protege-me das influências más. Que influências são essas? A gente sempre acha que é o outro, né? Mas não é, mas ele manda aqui, ó. Faz com que eu tenha forças para me corrigir. Então, quais são as influências más? Minhas condutas, minhas atitudes, meus comportamentos que não condiz, né, com os preceitos divinos, certo? Então não é dos outros, sou eu. Por isso que eu reforço sempre no final, ó, que a Joana deixa. Nossa tarefa deve começar na sublimação dos sentimentos, na qualificação superior das emoções, na elevação moral dos pensamentos. Que é isso que eu tenho que me proteger das influências más, porque tenho pensamentos atravessados, tenho emoções que são inferiores, tenho sempre sentimentos baixos. Isso atrapalha, não é não? E aí, Sérgio? Não é assim? Ah. Então, eu acho que essa oraçãozinha é legal. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês, tá? Ela tem me ajudado bastante. Tá bom? Perguntas? Tranquilo? Podemos encerrar? Foi bom, acho que foi curtinho. Pouca coisa. Mas já deu uma ideia. Por que nós ficamos doentes? Por que somatiza no corpo as coisas? Porque está vindo do campo mental. Certo? Então vamos agradecer a oportunidade concedida, pedindo que outras novas oportunidades não sejam dadas. Agradecemos ao Mestre Jesus, o amparo que nos deu em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior que ampararam os nossos estudos. Agradecemos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores, a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações o sentimento do amor, da paz, da fraternidade, procurando envolver a todos aqueles que ainda estejam ligados a nós, por qualquer motivo, seja pelos laços do afeto ou pelas algemas do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Gratidão pela paciência de todos. Bom descanso.